Olá galera, professor Wilson Carvalho aqui com vocês, professor de Biologia do Ensino Médio. Estamos aqui para mais uma videoaula Classificação dos Seres Vivos, um conteúdo aí muito importante do segundo ano do Ensino Médio, um conteúdo que com certeza é muito cobrado nas provas, nas avaliações externas. E nós vamos aqui comentar um pouco sobre essa classificação dos seres vivos, o porquê classificar, a importância, como é feita essa classificação, como eram feitas anteriormente, quem é que propôs essa classificação. São alguns assuntos que nós veremos nesta videoaula aqui exposta para vocês. Vocês podem seguir lá nos meus canais, o blog Wilson Bioeduca. Tem vários vídeos de biologia para você ir lá assistir quantas vezes quiserem, Também está disponível no YouTube, Professor Carvalho, Vai lá, curte lá, compartilha, com os colegas, que precisam desse conteúdo, Se inscreve lá no canal Professor Carvalho, para você estar recebendo aí os vídeos quando forem postados, Marca lá no sininho que vai dar tudo tranquilo, Então vamos lá, classificação dos seres vivos. Nós vamos ver algumas coisas aqui sobre a classificação dos seres vivos, o porquê que foi proposto essa classificação, qual a finalidade dessa classificação dos seres vivos. Vamos lá então, isso aí. A classificação dos seres vivos. Antes de nós entrarmos na classificação propriamente dita, é interessante que nós já vimos em conteúdos aí no primeiro ano do ensino médio, algumas características dos seres vivos, característica para determinar se um ser é vivo ou não. Então, por que o ser é vivo? Então, primeira coisa, nós uma recapitulação aqui: o ser vivo é constituído de célula, ele é constituído por uma célula, que é a unidade básica dos seres vivos. Ele precisa de energia para sobreviver. E aí interessante que nessa energia para sobreviver destaca-se os seres autótrofos e os seres heterótrofos. O que são autótrofos? São os seres vivos que sintetizam o próprio alimento. Exemplos são as plantas e as algas. Algumas algas fazem isso. E os heterótrofos são os que não sintetizam. Eles precisam de outra fonte de energia, de outros ser vivos para sobreviver. Como eles não sintetizam, precisa de alimentar de outros ser vivos. E aí, esses aí são os seres, os demais seres vivos, Aí os animais, os fungos, as bactérias, são seres heterótrofos. Os únicos seres que são autótrofos são as plantas, e algumas algas, ok? Então, um ser vivo também precisa de energia para sobreviver. Terceiro ponto, eles respondem a estímulos ao meio. Ou seja, ele responde a estímulos. Também é uma característica do ser vivo. Além de reproduzir, eles reproduzem e evoluem. Então são essas características dos seres vivos. Formados por célula, precisam de energia para sobreviver, respondem a estímulos, reproduzem e evoluem. Essa formação por célula que o ser vivo necessita ter para ser um ser vivo, são classificados quanto ao número de células em duas maneiras: seres unicelulares e multicelulares. Unicelulares, formados por uma única célula, e aí nós colocamos aí, bactérias, cianobactérias, protozoários, algas, são alguns seres unicelulares. E os pluricelulares, os demais. Então, todos os outros seres vivos são seres pluricelulares. Ainda de acordo com a estrutura da célula, nós dividimos os seres vivos em dois grupos, que são o quê? São os seres procariontes e os seres eucariontes, tá vendo aí? Que possuem células procarióticas e células eucarióticas, ok? Então, o que são células procarióticas? São células que não possuem a carioteca. São desprovidas de mitocôndria, plasmídeos, complexos de Golgi, retículo endoplasmático. Então, elas são diferenciadas das demais células. Deixa eu marcar para vocês aqui,
para nós ter uma marcação importante aqui. É o seguinte, observa aqui, ó, que esse núcleo aqui, ó, esse núcleo, ele não está envolto por uma membrana. Deixa eu mudar a cor aqui, que facilita para vocês mais. Ele não está envolto por uma membrana, ok? Aqui, ó, o núcleo, ó. Não está envolto por uma membrana. Essa membrana que envolve o núcleo, ela recebe o nome de carioteca. Então, ó, ausência de carioteca, ok? Então ele não tem essa carioteca. A principal característica é essa. Os seres procariôticos não têm carioteca e o núcleo aqui se encontra disperso, viu? Ó, disperso. Vou botar aqui por cima mesmo. Disperso no citoplasma, ok? Então o núcleo está disperso no citoplasma, ele não tem carioteca. Diferentemente dos seres eucariontes. Vamos passar para frente aqui, eucariontes. Possui membrana nuclear individualizada e vários tipos de organela. A maioria dos animais e plantas que estamos habituados são dotados desse tipo de célula. Então, meus animais e plantas são seres eucarióticos. Observa que o núcleo, vou marcar aqui para vocês, vou escolher uma cor aqui mais forte, uma cor mais viva para destacar para vocês aqui. Vamos caçar uma cor aqui melhor, uma cor azul, você destaca. Essa vai ser essa azulzinha, essa vermelhinha aqui, ó. Então aqui, ó, o núcleo aqui, tá vendo aqui, ó, o verde, ó, o núcleo está envolto por uma membrana, ó, o núcleo aqui, ó, envolto por uma membrana que é a carioteca, beleza? Então ele não está disperso no citoplasma, o núcleo está individualizado, ele está envolto por uma membrana chamada carioteca, esse núcleo está num local só. Isso aí é as células eucarióticas, e nós temos elas duas formas, ó, tá vendo aqui, ó, célula vegetal e célula animal, ok? Então vamos para frente, aqui, passamos demais, vamos botar um pouquinho, então tá aqui, carioteca aqui, ó. Agora, quando nós entendemos o ser vivo, características do ser vivo, número de célula, tipo de célula, esse ser vivo, quando eu falo assim, ó, exemplo, leão, você conhece um leão, mas uma espécie de um leão, um grupo de leão, como que é classificado? Por que que tem a família do leão? Por que que tem a família, né, do gato? Por quê? Do cachorro. Então essa classificação, que nós classificamos espécies, famílias, né, quais são os exemplos? Os animais mamíferos. Os animais mamíferos pertencem ao grupo dos animais herbívoros. Tá vendo a diferença? Mamíferos e herbívoros, né? Animais vertebrados e invertebrados são diferentes? Tá vendo que tem uma diferenciação? Então essa diferenciação de classificar os seres vivos em grupos recebeu o nome de taxonomia. Então, ó, deixa eu marcar com a canetinha aqui pra vocês aqui, ó. Então, ó, taxonomia. Taxonomia é a ciência que vai classificar esses seres vivos em grupos, certo? Então aqui, ó, taxon, antigo, né, vem de grupo, agrupar eles, né? Agrupar eles. E isso aí é o que vai fazer essa classificação em grupos, taxonômica, ou é a sistemática ou a classificação biológica. Então a sistemática, ela vai identificar, nomear e classificar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Tá? A definição aqui, tá vendo aqui, ó? Sistemática, tá vendo aí? É a parte da biologia que vai classificar, que é a sistemática aqui, ó, vai classificar, nomear, identificar os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Então essa é a parte, né, da taxonomia, essa divisão em grupos que a sistemática vai estudar. Então essa classificação taxonômica ou biológica está dentro da sistemática, que é essa parte da biologia, que vai cuidar dessa classificação. Ok, meninos? Ok, galera? Então vamos para frente. Essa taxonomia tem importância? Qual foi a importância dela? Então, imagine, assim como eu falei com vocês, quando eu falo leão, quando eu falo vertebrado, invertebrado, quando eu falo, né, mamífero, herbívoro, eu fico meio no ar. Então a sistemática, dentro da classificação taxonômica, ela veio, né, trazer uma importância para nós no quesito de estabelecer essa relação de parentesco evolutivo e classificar.
esses seres vivos em grupos maiores ou menores, de maior ou menor abrangência. Então, essa taxonomia vai fazer o quê? Padronizar essa linguagem para os seres vivos. Então, observe que nós temos leão, nós temos gado, nós temos cachorro, aves, em todo local do mundo. E como é feita a classificação taxonômica de um leão, por exemplo, né? De um cachorro doméstico, de um gato? Observa que o gato doméstico, né, que é chamado de Felis catus, o nome científico da espécie do gato doméstico é chamado de Felis catus. Ele é Felis catus em qualquer lugar do mundo. Então isso a taxonomia trouxe. Ela padronizou essa linguagem universal dos seres vivos. Em qualquer lugar, Felis catus é gato doméstico. Que seja aqui na China, no Japão, na Índia, aonde seja. Felis catus é a espécie de gato doméstico. Além disso, a taxonomia ela permitiu estabelecer a origem das raças. A raça surgiu aonde? Qual a origem? Que é o que nós chamamos de filogênese. A filogênese é a origem da raça. E com isso é possível nós sequenciarmos, né, da onde esses seres vivos surgiram. Então, essa classificação taxonômica permitiu nós estabelecer uma filogênese, uma origem da raça. Além disso, né, permite-nos organizar os seres vivos em categorias taxonômicas. E aí, fazer uma análise baseada em semelhanças e diferenças. Então, eu vou classificar, né, fazer essa classificação taxonômica para facilitar o meu estudo, analisando o que é a semelhança e diferença entre eles. Então, nós vamos observar que essa classificação taxonômica ela é importante, né, nós observamos essa semelhança. Então, observa aí que nós temos uma importância para essa classificação da taxonomia, né? Padronizar a linguagem, nós estabelecer a filogênese, quer dizer, a origem das raças, e também organizar, né, esses seres vivos em categorias taxonômicas, ou seja, grupos, para facilitar o nosso estudo. Tranquilo? Beleza? Agora, essa classificação nem sempre foi como nós temos hoje. Nem sempre nós classificamos esses seres vivos em espécie, em ordem, família, em gênero, não. Por quê? Como que era feita a classificação? Vamos ver aqui um breve histórico. A classificação era feita lá pelo homem primitivo, classificava os seres vivos em algumas formas. Ou seja, ó, esse aqui é perigoso, esse aí não é perigoso. Então eu tenho um grupo de seres vivos perigosos e outros não os perigosos. Outra classificação que era feita: esses aqui são comestíveis e esses aqui não são comestíveis. Observa que eu estou classificando seres vivos. Eu estou colocando num grupo diferente do outro. Eu tenho seres vivos venenosos e não venenosos. Observa, não, eu tenho planta que eu posso alimentar. Eu tenho planta que eu não posso alimentar. Então observa que o homem primitivo classificava os seres vivos, né, em grupos, em dois grupos. Né? Perigoso, não perigoso, comestível, não comestível, venenoso, não venenoso. Mais adiante, Aristóteles, no século de número 4 a.C., o que ele vai fazer? Vai dividir em dois reinos. Como que Aristóteles vai fazer essa classificação em dois reinos? Vai falar assim, ó, os seres vivos estão classificados entre animais e plantas. Os animais têm movimento, as plantas não têm movimento. Não é o que nós vemos hoje, mas Aristóteles faz classificação. Animais com movimento, plantas sem movimento. É uma classificação que ele vai fazer. E vamos para frente. Platão já faz diferenciamento nesses animais. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer classificar pelos tamanhos. E aqui dá-nos a entender que das plantas. Ele vai falar assim, ó, vou classificar pelo tamanho. As pequenas são gramíneas, as maiores um pouquinho são ervas, as de tamanho mais elevado são arbustos e as maiores são árvores. Observa que ele faz uma classificação das plantas, né? De acordo com o seu tamanho. Essas classificações, tanto do homem primitivo, quanto de Aristóteles, quanto de Platão, são as classificações chamadas de artificiais. Por que são artificiais? Porque observa apenas o critério de classificação escolhido aleatoriamente. Então eu observo, eu classifico, esse não é perigoso, isso aqui não é perigoso. Essa planta é comestível, essa aqui não é comestível. Né? Essa aqui é gramínea, essa aqui é alta. Então, são classificações artificiais. Por quê? Porque eu vou levar em consideração, né, critérios escolhidos aleatoriamente. Tranquilo?
Agora, e a classificação que nós vemos? Então nós vamos observar que o naturalista sueco, no século de número 18, Carl von Linné, chamado de Linneu em português, né, ele vai fazer uma classificação mais detalhada, mais especificada. Ele vai usar dois grupos que Aristóteles já usava, que é o que? Animais e plantas, reino plantar e reino animária. Mas ele vai introduzir, né, algumas alterações importantes na classificação dos seres vivos. Então, Linneu, ele é conhecido como o pai da classificação taxonômica, ou seja, conhecido como o pai da taxonomia, quando, em 1735, ele vai lançar o livro Systema Naturae, ou seja, classificação natural, né, com os princípios básicos de classificação biológica. Então, Linneu, ele vai lançar o seu livro, né, em 1735, Systema Naturae, e aí nós temos a classificação próxima do que nós temos hoje, né, a classificação taxonômica que temos hoje, ela vai ter base nesse cara aí, que é o pai da taxonomia, Carl von Linné, ou seja, Linneu, que vai trazer para nós essa classificação como nós conhecemos hoje, certo? Primeira coisa, dentro dessa classificação biológica de Linneu, ele vai estabelecer a espécie como base da classificação. Nós vamos observar adiante que Linneu vai classificar os seres vivos em, deixa eu ver aqui embaixo, aqui, ó, em sete grupos, viu? 7 grupos, ou seja, 7 taxos. Linneu vai classificar em 7. Isso aqui, ó. 7 taxos. E ele vai estabelecer a espécie como a base da sua classificação taxonômica. Nós vamos ver por que Linneu vai colocar a espécie como a base. Ele criou, né, 5 grupos, aqui, né, nós vamos ver que ele criou 5 grupos, hoje nós temos 7, né, que está aí, ó, reino, classe, que é esses grupos aqui, ó, reino, classe, ordem e espécie, reino, classe, ordem, gênero e espécie. Hoje nós temos a família, né, que acrescentamos aí a família, né, e o filo. Então não está aqui a família, né, e o filo, que não está lá, ó, filo e a família, viu? Então esses aí não estão lá, mas hoje existe a família e o filo, que não está aí. Propôs o uso da palavra latina, então ele vai propor o uso da palavra latina. Então o latim é uma língua, né, que tinha em todo mundo, ele vai propor essa classificação. Por quê? Porque essa classificação taxonômica de Linneu, ela é universal, viu? Não é no Brasil, não, ela é universal. Então por isso que ele colocou o latim. E estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. Então, nós vamos ver como que é essa questão da nomenclatura binomial da espécie, beleza? Que ele vai estabelecer isso aí. Como que ele vai fazer isso aí? Para quê? Nós vamos ver aqui por quê. Então aí, olha o exemplo que ele fez. Então Pantera Léo, observa aqui, ó. Quem é Pantera Léo? A Pantera, ele vai aqui, ó, Pantera Léo. Então, essa Pantera que nós conhecemos, qual o nome científico? Pantera Léo. Da família, né, dos felinos, que está, né, a onça, tá o leão. Observa que a onça é Pantera onça, né, Pantera onca. Então observa que a onça também é um felino, tá vendo aí? Então observa que tanto a pantera como a onça pertencem, né, à mesma família, família Felidae. Nós vamos ver por que é a família Felidae, ok? Então pantera e a onça tem um parentesco evolutivo? Tem. Observa aqui. Quem é mais semelhante, mais próximo do outro? A onça, a pantera, o gato ou o gato e o cachorro? O gato e cachorro tem algum parentesco? O gato e a onça tem algum parentesco? O gato e a pantera tem? O cachorro e o lobo tem algum parentesco? Parecem com o outro? Se nós pegar o cachorro e o peixe, parece? Então, observamos que tem parentesco. O cachorro e o homem tem algum parentesco? Cachorro e homem? Gato e homem? Homem e macaco tem algum parentesco? Pessoal, a gente já viu aí, né, em aulas, né, que nós trabalhamos,
a questão do parentesco evolutivo entre os primatas, né? Que aí está incluído o homem e o macaco. A ciência, ela não informa em hipótese alguma que o homem veio do macaco ou o macaco veio do homem. Não. A ciência não fala isso aí. Então, assim, homem veio do macaco? Não. Macaco veio do homem? Não. Agora, se eu te perguntar, a onça e o gato tem algum parentesco evolutivo? Tem, professor. Eles parecem demais. Eles é parente. Eles parecem. A onça e o gato têm parentesco. O lobo e o cachorro têm parentesco, eles parecem demais. Pois é. O homem e o macaco também têm parentesco evolutivo. Parentesco evolutivo. O que é isso? Lá no princípio da evolução, né, eles tinham um parentesco. Só que chega um ponto da evolução que homem é homem, macaco é macaco. Não tem nada a ver a história com o outro. Certo? Mas tem um parentesco evolutivo? Tem, porque eles se parecem, né? Eles, né, existem macacos que são bípedes, né? Andam igual a gente, né? As mãos deles, né? São os 5 dedos. Então, tem um parentesco? Tem. Nós somos mais parecidos, né, evolutivamente com o macaco do que parecido com o cachorro, com o gato, com a onça, com o peixe, com a ave, né? Então isso aí são chamados de parentesco evolutivo. Dentro da classificação, nós vamos observar até onde vai esse parentesco evolutivo, certo? Então tá lá, ó, pantera, que é a pantera léo, e a onça, que é a pantera onça. Observa que esse nome, pantera léo da onça, está aqui, ó, nesse quadrinho aqui, tá vendo? Eles são escritos com 2 palavras. Isso que é a nomenclatura binomial. A espécie é composta por 2 palavras. Então, o nome da espécie é composto por 2 palavras, ok? A primeira é o gênero. Então, qual é o gênero da pantera e da onça? Pantera. São do mesmo gênero? Do mesmo gênero. Do mesmo gênero. A pantera léo, pantera onça são do mesmo gênero. Por quê? Pantera é gênero. Observa que pantera está escrito com letra maiúscula. Beleza? Letra maiúscula. Isso mesmo. E a outra palavra está escrito com minúscula. Belezinha? Que é o epíteto científico. Ok? Então, pantera quer dizer gênero. Ok? Vamos para frente. Os 5 reinos, pessoal. Então, Linneu já propôs 5 reinos. Nós não vamos entrar isso aqui não, porque nós vamos mais na frente isso aqui separadamente. Mas olha lá, ó, só para você ter noção. Quem são o reino Monera? Seres unicelulares, né? Ou seja, formado por uma única célula. Uma célula. E aí colocou alguns exemplos lá, ó. Se é uma única célula, são procariontes. Professor, o que é procariontes? Lembra lá? O núcleo não é delimitado pela carioteca. Então o núcleo é espalhado no citoplasma. Então são células procariônicos, né? São células sem núcleo organizado. São mais simples, né? São as bactérias, as algas, cianofícios ou cianobactérias. Então bactérias, algas, cianofícios ou cianobactérias, que são as algas azuis. Está embaixo aí, tá vendo? Algas azuis. Então são seres, o reino Monera, bactérias e cianobactérias. E o reino protista? São ainda unicelulares, ou existem alguns pluricelulares. Então, existem alguns que são unicelulares e alguns são pluricelulares. Só que eles já são eucariontes, a célula já é mais organizada. O núcleo já é delimitado pela carioteca. O núcleo é individualizado, separado no canto, certo? Então, são seres eucarióticos, tá vendo aí? São células eucarióticas, mas pode ser uni ou pluricelulares. Aí colocou alguns exemplos aí, ó. Protozoários, né? A ameba, que é a ameba. O Trypanosoma cruzi, que é o causa da doença de Chagas, né? O plasmódio, que é o agente da malária. Então, alguns aí que são os do reino protista. Tá embaixo o desenho deles aí, ó. Trypanosoma cruzi, o Toxoplasma gondii, né? O plasmódio, né? E também, né, a giardia, né? A ameba, alguns aí que são seres protistas. O fungo, que são os fungos, né? São eucarióticos, também unipluricelulares, normal. Né? E tem alguns exemplos aí, ó, levedura, o mofo do pão lá, lembra do mofo do pão? É um fungo. E os cogumelos, né? Que são alguns fungos. Né? A levedura que é usada para levedar a massa, né? Para levedar a cerveja, né? Levedar o pão. Então são alguns tipos de fungos, belezinha? Animália são os organismos não tem animal unicelular. Todos os animais são multicelulares, tem mais de uma célula, e são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. E aí vai desde a esponja marinha até, né, nós, homo sapiens, tranquilo?
E as plantas são os vegetais, né? Desde a água verde até as plantas, né, superiores frutíferas. São os únicos que são autótrofos, né? Produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E aí, ele coloca aí, ó, 400 mil espécies de vegetais conhecidos, tranquilo? Aí eu fiz um resuminho aqui dos 5 reinos, tá vendo aí? Ó, Monera, Protista, Fungo, Plantae e Animalia. Beleza? Tranquilamente? Isso aí. Pessoal, só uma coisa aqui para vocês, né? Observa que dentro dos 5 reinos que estão aqui, deixa eu voltar aqui, 5 reinos. Tá vendo aí? 5 reinos. Monera, Protista, Fungo, Plantae e Animalia. Faltou um. E aí você vai ficar atento com ele. Professor, qual que faltou? Faltou esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O que é esse aqui? Vírus. Tá vendo? O vírus não está dentro da classificação aí de 5 reinos. Professor, então por que o vírus não está aí? O vírus não é um ser vivo? Depende. Depende. O vírus ora pode ser vivo, ora pode ser não vivo. Belezinha? Então o vírus, para ser vivo, tem que estar dentro de outra célula. Ele é chamado de parasita obrigatório. Belezinha? Parasita obrigatório. Então, se ele tiver numa célula, ele é vivo. Se ele não tiver, ele não é vivo. Por isso que o vírus não entra na classificação. Né? Esse vírus que nós estamos vendo na atualidade está assolando a raça humana. Né? O vírus causador da Covid-19. Então o vírus é complicado de se combater, porque o vírus, ora está vivo, ora está morto, ora não tem vida. Para ter vida, ele precisa de uma célula. E aí, no caso do Covid, ele precisa da célula nossa, humana, e está causando muito estrago. Tranquilo? Então o vírus não entra na classificação de 5 reinos. Tranquilo aí? Por quê? Porque o vírus ele é um ser à parte. O vírus ele é acelular, não tem célula. Não tem célula. O que eles fazem? O sequenciamento do DNA do vírus para ver, né? Estudar sobre os vírus, mas não tem célula, ele é celular, belezinha? Então, tranquilo, só para ter uma curiosidade sobre os vírus que não está nessa classificação, tranquilo? Então vamos para frente. Tá aí, pessoal, ó, os 7 grupos da classificação de Linneu, belezinha? Tá aqui, ó. E aí, ó, estão aí? Reficofage, junto. Reficofage. O que é isso, professor? É a classificação taxonômica que nós temos hoje. Ó, Ré, reino, filo, o C, classe, o O, ordem, o FA, família, o G, gênero e o E, espécie. Observa que esse nome feio aqui, ó, é isso aqui que está aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tranquilo? Pessoal, esse grupo aqui, ele é de menor e maior abrangência, viu? Então aqui, ó, aonde é que eu tenho menos seres vivos? Aqui na espécie, beleza? Onde é que eu tenho mais seres vivos? Aqui no reino. Quando eu falo assim, ó, reino animalia, eu estou incluindo todos os animais. Todos os animais. Quando eu falo Homo sapiens, que é o homem, eu estou incluindo quem? Só o homem, a raça humana. Homem, mulher, menino, todo mundo. Estou incluindo só eles. Então, aonde é que eu tenho mais? Eu tenho mais animais ou mais homens? Mais animais, porque eu tenho cachorro, tem gato, tem onça, tem peixe, tem ave, tem, né, tudo. Então, esses aí eu tenho mais. Então, observa que o reino é o maior. E o espécie é menor. Eu tenho menos seres vivos na espécie do que no reino. Tranquilo? Aí é o seguinte, como é de menor para maior abrangência, observa a seta subindo aqui, ó. À medida que eu vou subindo na classificação, eu vou aumentando o número de seres vivos. Tranquilo? Eu vou aumentando o número de seres vivos. Beleza? Cuidado, tá a classificação aqui, ó. Pessoal, observa que a espécie tá dentro do gênero, o gênero dentro da família, tá vendo aqui, ó, subindo aqui, ó. O gênero dentro da família, a família dentro da ordem, a ordem dentro da classe, a classe dentro do filho, o filho dentro do reino, tá vendo? Beleza? Certo? Então se eu falo aqui, ó, reino animalia, tá vendo lá, reino animalia, o reino aqui, ó, animalia, ó. E eu coloco aqui, ó, Felis Catus. O Felis Catus é do reino animal? É. Tranquilamente. Certo? Agora, se eu ponho aqui, ó, ordem, tá vendo aqui a ordem? Marca aqui, tá vendo marcando aqui, ó, marcando? Ordem dos primatas. Observa, pessoal, aqui, ó, ordem dos primatas. Ordem dos primatas é do reino animal?
é do reino animal, tô subindo, tá vendo aqui, ó? Ordem é do reino animal? É. Ordem dos primatas é da espécie do gato? Hã? Disse ir. Ó, ordem é da espécie dos gatos? Necessariamente não precisa ser. Não precisa ser. Certo? Então, qual é a ordem dos gatos? Mamífero? Opa, então não é não? Não. Por quê? Quando eu estou... Deixa eu apagar aqui de novo aqui, ó. Apagar. Quando eu estou... Opa, volta lá, peraí. Aqui, ó. Quando eu estou, pessoal... Volta de novo. Quando eu estou descendo, não precisa ser da mesma. Quando eu estou subindo, aí sim. Por quê? Porque uma está dentro da outra. A ordem está dentro do reino, mas a ordem não está dentro da espécie. Entenderam? Então aqui, ó. Primata é do reino animal, mas primata não é da espécie do gato. Certo? Por quê, professor? Porque a espécie está abaixo do ordem. Mas o reino está acima, então, tranquilo? Então, um que está dentro do outro. Observa que um está dentro do outro. Isso aqui é muito importante. Vocês guardam, viu isso aí? Então, não está vendo isso aí. Qualquer dúvida, você vai chamar, perguntar. Aí, pessoal, aqui eu vou marcar algumas coisas. Não marcar todas não, viu? Acompanha aqui, ó. O nome científico deve ser escrito em latim. Ok, belezinha. Então, é latim por quê? Porque é uma língua universal, beleza? O nome do gênero é maiúsculo? É. Certo? Nós vimos lá, ó, Pantera leo. Pantera é gênero, maiúsculo. Leo, minúsculo. Homo sapiens. Homo maiúsculo. Sapiens, minúsculo. Beleza? Olha aí. Tá vendo aqui, ó? Homo sapiens. Pessoal, isso aí é obrigatório. Viu? Obrigatório. Não é opção, não. A família do Canis lupo, que é o lobo. Canis lupo. Canis, gênero, maiúsculo. Lupo, minúsculo. Beleza? O lupo, pessoal, é o epíteto. Ele só é espécie se for junto com o canis, viu? As duas palavras é espécie. Uma só não. Só que a primeira palavra indica gênero. Pessoal, todo nome científico. Se eu falar assim, ó. Se eu te der 10 nomes científicos e pedir o gênero, qual que é o gênero? O primeiro nome. Maiúsculo. Belezinha? Tranquilo? Então, o primeiro nome é o nome do gênero e é maiúsculo. O segundo é minúsculo. Aí tá aí, ó. Eles devem ser escritos, ser sublinhado. Exceto quando escrito em negrito ou itálico. Pessoal, quando você vai escrever o nome da espécie na mão, Homo sapiens, é difícil você escrever em itálico. Itálico é a letrinha deitada um pouquinho, né? Deitadinha um pouquinho. Difícil. Difícil escrever em negrito. Manuscrito. Em negrito, o que você faz? Sublinha. Certo? Sublinha. Então o nome da espécie tem que ser ou sublinhado, ou negrito, ou itálico. Certo? Se eu tenho dois nomes de espécie, um está em itálico e o outro não, qual que está certo? O que está itálico. Digitado, beleza? Cuidado com isso aí, porque se pega muito, isso aí cobra muito e pega muito. Então o nome da espécie, para escrever manuscrito, grifa ele, sublinha ele. Para mim, digitar, digita em itálico. Não dou conta, professor. Digita em negrito. Belezinha? Tranquilo? Esse 4 e 5 aqui não vou falar sobre ele, né? Não vamos estudar agora sobre subespécie, nem sobre subgênero, belezinha? Vamos deixar esse aqui quieto por enquanto. Tá tranquilo? Vamos nesse aqui, eu preciso. O autor, às vezes pode citar, não vamos falar também sobre isso aqui tranquilamente, belezinha? Porque o que eu acho importante é essa questão da nomenclatura binomial. O que é isso? Binomial, designa a espécie com dois nomes. Isso aí que é binomial. Linneu propôs. Ó, o nome da espécie vai ser nomenclatura binomial. O que é isso? O nome da espécie com dois nomes. O primeiro nome é o gênero, né? O primeiro nome é o gênero e o segundo nome junto com o primeiro forma a espécie, belezinha? O primeiro maiúsculo, o segundo minúsculo. Tranquilo? Isso aí. Beleza? Agora aqui, ó, nesse 8 aqui, ó. Observa o 8, ó. O nome da família dos animais recebe o sufixo "dai", das plantas "inai". Ou da sub. Não, vamos mexer aqui, ó. Só com da família, viu? Não mexer com subfamília, não. Família aqui, ó. Sufixo "dai". Eu falei a respeito da pantera leo, do gato, certo? Então, o Felis catus, do gênero Felis, Pantera leo, do gênero Pantera,
qual é a família deles? Reficofage, espécie, gênero e família. Estou falando aqui, ó, o gênero do gato é Felis, o gênero da pantera é Pantera. E qual é a família deles? Acrescenta o sufixo idae. Lembra dos felinos? Aí não vai ser felino, vai ser o quê? Felidae. Então só a família do Felidae. Então você vai acrescentar o sufixo idae. E às vezes nas plantas, né, nos vegetais, nós acrescentamos o Aceae, né? Exemplo, as Rosaceae, que são as rosas, Palmaceae, Solanaceae, né? Então nas plantas acrescenta o Aceae e nos animais acrescenta o sufixo idae. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá pra frente. Então um exemplo da classificação taxonômica, tá vendo? Ecos cabalos, que são o quê? Cavalo. Belezinha, pessoal? Observe bem direitinho, tá vendo aí? O que eu falei com vocês lá, ó. A espécie Ecos cabalos, eu tenho só uma espécie. Que é o quê? Espécie de cavalo. Beleza? Agora, à medida que eu vou subindo, ó, vou botar uma setinha aqui, ó. Marca aqui, peraí. À medida que eu vou subindo, vou fazendo o quê? Aumentando o número de seres vivos. Observou? Por quê? No reino animal, eu posso ter cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor, assídia e caracol. À medida que eu vou descendo lá, ó, filho, cordados. Cordados são os que têm coluna vertebral, vértebras, certo? Que tem vértebras. Aí observa que o caracol não tem, o caracol é um molusco. Já ficou, tá vendo? Pra trás. Aqui, ó. O caracol não está aqui mais, ó. Tá vendo? Vamos pular o subfilo, vamos para a classe mamíferos. Mamíferos ficou dois aqui, ó. A assídia e o beija-flor. Ficou para trás. Porque eles não são mamíferos. Certo? Ordem aqui, ó. Na ordem. Peridactilos. São os animais que têm casco. O casco deles não são em fenda. Lembra do porco? Da vaca? Tem as unhas? São chamados de arcodactilos. Então o cavalo, o jumento e a anta são peridactilos. Certo? E aí nós vimos os equinos. A anta não faz parte dos equinos, que é a família dos equidais. Lembra dos equinos? Equidais. O jumento e o cavalo faz parte. Certo? O gênero deles é Ecos e a espécie é Ecos cavalos. Belezinha? Então, pessoal, e aí eu faço qualquer classificação, né? Do cachorro, vou fazendo normal, beleza? Então, assim, eu acho que é uma aula bem introdutória para vocês, bem introdutória, né? Para vocês, né, terem essa noção. Então, o que eu preciso de vocês é essa importância. Cuidado com essa nomenclatura binomial. Então, observamos que na história, nós vemos como é que era classificado na primitiva, né? Em perigosos, não perigosos, comestível, não comestível, né? Então, observa que nós não classificava isso aí, né? Aí Aristóteles, né, vai classificar em animal e planta. Aí vem Platão, classifica as plantas em tamanhos, e vem Linneu, né? Então, essa classificação artificial antiga, ela classificava o quê? Né? Era uma classificação, né, que observava a semelhança de eles ali. Ó. Esse aqui eu acho que é perigoso, esse não é perigoso. A classificação taxonômica de Linneu, ela vem com outra roupagem. Por quê? Porque ela vai levar em consideração, e é de suma importância, a semelhança. A semelhança é importante. Eles têm que ser parecidos um com o outro. Certo? Tem que parecer. Então um cachorro parece com o lobo? Parece. Beleza, então um parece com o outro. Belezinha? Então parece com o outro. Agora, eu vou levar em consideração outros fatores biológicos, bioquímicos, genéticos. Eu tenho outros fatores que eu vou juntar com a semelhança anatômica. Então a semelhança anatômica, ela era usada pura e simplesmente. Hoje em dia, eu não uso mais? Não, pessoal, não é assim. Hoje em dia, eu uso a semelhança anatômica, mas eu coloco outros fatores juntos, beleza? Então, fatores genéticos, bioquímicos, né, fisiológicos, embiológicos, eu vou juntando isso aí. Tranquilo? Então, cuidado com essa, né, interessante isso aí, viu? Isso é muito importante para nós observarmos essa classificação, como que ela é feita na atualidade, certo? Outra questão também são essas semelhanças, né? Semelhanças
evolutivas entre os seres vivos. Eu tenho que levar em consideração essa semelhança, beleza? Por que que o taxon espécie, que está aqui embaixo, ó, por que que o taxon espécie, ele foi muito importante para Linneu? Pessoal, os outros taxons aqui, ó, todos eles, eu posso observar uma semelhança, só que a espécie, Linneu falou que é o taxon por excelência. Por quê? Pessoal, como que eu sei que um ser vivo é da mesma espécie que outro? E aí eu tenho que observar três coisas, ó, três coisas importantíssimas. Primeira coisa, eles têm que parecer um com o outro. Parece com o outro? Parece. Opa, pode ser da mesma espécie. Parece com o outro. Primeira coisa. Segunda coisa, eles têm que ter compatibilidade sexual natural. Ou seja, um tem que cruzar com o outro. Certo? Parece, cruza com o outro? Cruza. Opa, pode ser da mesma espécie. O cruzamento desse tem que nascer. Só que tem que nascer um filho fértil. O que é isso, professor? O filho que nascer tem que reproduzir. Se cruzou um com o outro, nasceu um filho, e o filho reproduz, é da mesma espécie. Tranquilo? Então, três coisas que eu tenho que observar. Semelhança um com o outro, compatibilidade sexual e reproduzir filhos férteis. Beleza? Produzir filhos férteis. Exemplo. O burro. O burro. Lembra do burrinho lá do Shurek? Aquele burrinho lá? Aquele burro é filho de quem? 3 segundos pra você responder. Tá? Respondeu não? De quem ele é filho? Da burra? Da mula? O burro é filho do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta? Geralmente, pessoal, é o jumento com a égua mais de uma ocorrência maior. O jumento com a égua é da mesma espécie? Vamos ver? Parece? Parece, mais ou menos. Cruza? Cruza, o jumento cruza a égua. Nasce um filho? Nasce o burro ou a mula. O burro ou a mula reproduz? Não. Nem o burro, nem a mula reproduz. É chamado de híbrido. Então, vou marcar para vocês verem aqui, ó. O jumento e o cavalo não são da mesma espécie. Não. Cruzam, produzem, mas o filho não é fértil. Então, ó, parece, cruza entre si e o filho é fértil. Beleza, da mesma espécie. Se não for fértil, não é da mesma espécie. E isso aqui é de forma natural, belezinha? Então, pessoal, é isso aí. Cuidado com a classificação reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Guarda isso aí, viu? Então, um abração. Nós vamos aqui devagarzinho, comentando, fazendo exercícios. E nós vamos postando aqui mais aula para vocês. Um abração, tudo de bom. Curte aí as páginas. Até uma próxima.